Antes de iniciarmos a nossa conversa por aqui no nosso 5º Congresso de Educação Social, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho algumas pintinhas no rosto, tenho um nariz mais gordinho. Isso tudo é fruto de uma mistura de raças, né? Já que eu sou uma mulher parda. Tenho o cabelo cacheado, longo, abaixo dos ombros, quase encaracolado, ele é bem encaixadinho. Estou com óculos, com um aro praticamente quadrado, um aro bem fininho, preto, e estou também com um headset, que é um fone de ouvido com um microfonezinho de lapela aqui na boca, na altura da boca, para que vocês possam me ouvir melhor. E estou com uma camiseta branca com decote V. Que alegria ter vocês conosco neste dia tão especial, Dia da Educação Social. É bom celebrar com vocês e compartilhar esta ousadia de fazer um congresso a partir de uma organização social, a partir da periferia. É muito bacana poder produzir conhecimento, compartilhar conhecimento. Normalmente, os congressos são realizados por grandes centros acadêmicos, estão distantes do povo periférico. Então, nós aqui tivemos esta ideia, talvez até meio maluca, há 5 edições atrás, de fazer um congresso. Inicialmente, nós queríamos fazer uma palestra, um seminário, mas aí a nossa grande incentivadora, que nos ajuda na coordenação do congresso até hoje, a professora Rita de Cássia, ela disse assim, não, vocês são capazes, vocês podem produzir conhecimento, eu vou apoiar. E foi isso que foi feito. Então, ela que era do acadêmico, né, da Unisal na época e hoje está na Unifesp, ela foi a grande incentivadora e nos ajudou também nesse caminho, que não é fácil. Mesmo que nós tenhamos frequentado bancos escolares acadêmicos, é difícil você criar e produzir conhecimento. Mas nós somos poderosos, né? Nós podemos, nós somos capazes. E a gente só é capaz também porque fomos acolhidos por educadores, por educadoras que entenderam que o povo da periferia, as crianças, os adolescentes e os jovens têm que ter escuta atenta, têm que ter um olhar atento, têm que ter uma atenção especial. E isso também se originou lá no século XIX, com o nosso Dom Bosco, nosso grande fundador, que é um dos grandes preconizadores, os grandes fundadores ou idealizadores desta maneira de educar tão singular, que tem como seu foco principal a pessoa de forma integral. A educação social, ela está na maneira como a escuta dos anseios, dos problemas dessa pessoa se colocam para esse ou para essa educadora. É uma metodologia inovadora, interativa, que utiliza várias maneiras e de várias formas para se aproximar deste educando, educanda. Dom Bosco dizia que nós temos que estar atentos ao que o jovem gosta. E a partir daí é que nós podemos aumentar e ampliar esse horizonte de conhecimento. Então, ele foi e sempre será uma grande fonte de inspiração para todos nós, para o mundo. Mas a gente gostaria também hoje de saudar, de homenagear o grande expoente da educação social brasileira, que é Paulo Freire. Muitas vezes tão incompreendido, né? Com tantas falas tão desconexas e fora da realidade. Então, a gente precisa entender a importância desse grande educador que tão pouco foi valorizado no nosso país, mas que tão valorizado em nível mundial. Então,
Paulo Freire, aqui vai a nossa homenagem para você. E com você, nós também queremos homenagear alguns educadores brasileiros. E nós vamos citar uma educadora e um educador representando todos os milhões de educadores desse país, que estarão conosco aqui, uma parte, no Congresso. Maria Estela Graciani e Padre Rosalvino, que se conhecem, que se gostam tanto e que tanto lutaram, inclusive, para fazer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, a educação social ela também está na política, mas não uma política partidária, uma política de interesses, não, uma política pública que visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas, das famílias e de toda a comunidade. Portanto, todos vocês são muito bem-vindos e bem-vindas a este lugar de fala, a este lugar de escuta. Nosso 5º Congresso de Educação Social. Agora vocês vão ouvir algumas falas que vêm trazer esse contexto geral da educação social e, principalmente, o foco deste nosso congresso, o tema deste nosso congresso deste ano, que fala da cultura de paz. E sabemos que a paz está em todos os lugares, não só nos lugares das grandes guerras que, infelizmente, estamos vivenciando hoje. A paz, ela se constrói a partir do momento em que nós respeitamos e sabemos conviver com o outro. Muito obrigada. Sejam todos novamente muito bem-vindos e bem-vindas a este lugar. Boa noite! É com muita alegria e emoção que acolhemos vocês, participantes, aqui em nossa obra social Dom Bosco, para a 5ª edição do Congresso de Educação Social, Práticas e Reflexões para uma Cultura de Paz. Dom Bosco dizia: educação é coisa do coração. E Paulo Freire, que hoje, 19 de setembro, faria 103 anos de nascimento, dizia: não se pode falar de educação sem amor. Dois grandes educadores que revolucionaram a educação do seu tempo. Essas duas figuras têm muito a nos dizer nos dias de hoje. Vale a pena conhecer e aprofundar a pedagogia desses dois mestres da educação. No dia 31 de maio de 1981, aqui chegamos a convite de Dom Paulo Evaristo, Dom Luciano e Dom Angélico, que nos lançaram o seguinte desafio: Dom Bosco, periferia, periferia. Ao ouvir esse periferia, na época, eu entendi que era um desafio muito grande. Então, certo dia, saí perguntando onde que era a periferia. Onde era a periferia? Um dia inteiro andando pela antiga Aricanduva, em busca da periferia. Cheguei em Itaquera. Itaquera não havia nada, era uma área abandonada, era uma periferia realmente carente, necessitada. Pois foi aqui que eu cheguei, olhei, vi, falei, periferia. Meu Deus, era entardecer, não havia ninguém na rua, pelas calçadas, não se via pessoa nenhuma. Todo mundo era com medo da violência que por aqui acontecia. Então, eu olhei e vi, subi aqui no morro, peguei uma medalhinha da Mãe Aparecida, da Mãe Auxiliadora, joguei para cima e rezei uma Ave Maria. E ao rezar a Ave Maria, disse assim: se é para voltar para cá, alguém vai me chamar. Dito e feito, naquela semana, perfeitamente, Dom Angélico no telefone: Padre, estou esperando por você aqui em Itaquera, na grande periferia da Zona Leste.
ao ouvir a voz do Dom Angélico no telefone, eu vi que era realmente um grande desafio. O que eu fiz? Realmente larguei toda a obra do Dom Bosco, do Bom Retiro, onde era diretor, e vim para a periferia. Cheguei aqui, não havia nada. Era uma área abandonada, criançada por todas as quebradas aqui da região. E estava chegando o tráfico, estava chegando também. Então, o que eu fiz? Comecei a primeira obra da origem de Dom Bosco, o oratório, que é reunir a criançada na rua, na calçada, num campo liberado, em qualquer parte. E ali criar atividades, esporte, canto, música, lazer e tudo mais. Foi assim que a obra começou. Hoje, Dom Bosco, Periferia de Itaquera, é uma obra completamente diferenciada pelas oficinas, pelos métodos, pelos trabalhos que aqui acontecem. Imagine você, creche, abrigos, idosos, oficinas, circo, medidas socioeducativas e outras atividades mais. Foi assim que a obra começou. Mas começou como oratório, pequenas oficinas, mãe crecheira, horta comunitária, pequenas atividades. E ali, pouco a pouco, o povo foi se aproximando, foi se chegando, e aí era uma alegria total. Todos os dias, um lanchinho, uma sopa para a criançada, esporte, recreação, música e outras coisas mais. Foi assim que a obra do Dom Bosco começou e hoje é o que é, graças a muitos salesianos que por aqui passaram, me apoiaram e conseguimos realizar hoje uma grande obra, grandes oficinas, grandes espaços para o povo se encontrar, se reunir e celebrar a emoção maior que todos queremos, viver e ser feliz. É a meta da nossa obra Dom Bosco de Itaquera, que assim começou. Simples, mas de grande valia para a população da Zona Leste. Hoje, o povo diz assim, Itaquera, 2 tempos, antes de Dom Bosco chegar e agora com esse padre de Dom Bosco e a comunidade dos salesianos que residem em Itaquera, que mudaram toda a região. Hoje é uma obra que cresceu, se desenvolveu, está muito povoada, muita construção, muita gente vindo para Itaquera. Essa é a história muito resumida do que é a Dom Bosco hoje em Itaquera. E olha, a todos os congressistas que vierem participar do 5º Congresso da Zona Leste Dom Bosco de Itaquera, bem-vindos e bem-vindas. Um abraço grande, Deus abençoe a todos, um abraço no coração e um beijo na testa e que todos nos encontrando aqui, que amanhã, graças a Deus, será um dia maravilhoso para todos que vierem. Sintam-se na família de vocês e na família que é a Casa de Dom Bosco de Itaquera, da Zona Leste. Obrigado a todos, um beijo mais uma vez e fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Nós vamos realizar o nosso 5º Congresso de Educação Social, uma cultura de paz. É importante ter essa visão do mundo que privilegia o diálogo e a mediação para resolver os conflitos, abandonando atitudes, ações violentas, respeitando a diversidade dos modos de pensar, de agir, de falar, de fazer, de realizar as coisas. A paz deve estar reinando em nossos corações, na nossa vida, no nosso agir. O que nos ajuda a ter essa cultura de paz é a igualdade, o respeito humano, o respeito à cultura, buscar a justiça, viver sempre a liberdade,
ter a tolerância no mundo diversificado que temos hoje, ser tolerante, pensar muito antes de agir. O diálogo se faz necessário, como Dom Bosco e Paulo Freire, que temos à vista também, privilegiaram muito essa educação social. A misericórdia, o perdão, também entender que é necessário você compreender a pessoa quando erra, fazer com que ela também caminhe e venha para si também junto. E aí torna-se um gesto solidário, crescer junto, acompanhar junto, buscar uma sociedade mais justa e mais fraterna. E a inclusão do qual nós temos essa oportunidade de fazê-la e crescer no nosso dia a dia. Obrigado pela sua participação, seja feliz. Olá, boa noite. Inicialmente, registro os meus agradecimentos à professora Tatiane Cecília Enéas Arrudas, a Tati, nossa querida Tati, pelo convite, e na pessoa dela agradeço a todos os organizadores do 5º Congresso de Educação Social, Práticas e Reflexões por uma Cultura de Paz, em especial a obra social Dom Bosco, que já é realizadora deste evento. Sinto-me muito honrada pelo convite e imensa alegria por participar da abertura dessa solenidade. Com alegria também, cumprimento a todas as pessoas que estarão conduzindo os trabalhos durante este congresso, palestrantes, mediadores, professores, convidados e aos diferentes participantes inscritos nas atividades que estão previstas. Desejo que aproveitem bem a programação, que por sinal está muito boa, em torno da educação social, práticas e reflexões por uma cultura de paz, que conta aí com trilhas temáticas de formação, né, voltadas para a saúde mental, para a inclusão, para intolerâncias, para a cidadania e letramento digital. Então, penso que vocês terão aí dias de muitas aprendizagens. Eu me chamo Delma Lúcia de Mesquita, sou uma pessoa apaixonada pela vida, pela Mãe Terra e pela humanidade como grande família. Outra paixão também se refere à educação, à arte, música, enfim. Sou casada e tenho 2 filhos, e no campo profissional e na vida acadêmica, eu sou pedagoga, educadora social, psicopedagoga, especialista em neurociências na educação, fiz o mestrado em educação currículo pela PUC e o doutorado pela FEUSP. A minha trajetória, na verdade, ela foi ganhando sentido e significado diferentes na articulação entre 2 áreas que se complementam. A educação popular, a partir de 1990, e a formação de professores no ensino superior, a partir de 2001. Atualmente eu estou como professora no ensino superior do Instituto Federal, campus aqui de São Paulo, e contribuo como vice-diretora-geral do Instituto Paulo Freire, junto a outros colegas, os quais aproveito para agradecer a parceria de sempre e parabenizá-los pelo trabalho que o Instituto Paulo Freire vem desenvolvendo, articulando a promoção da cultura da paz com todas as suas ações. E eu fui convidada para falar um pouco sobre Paulo Freire e cultura de paz. Pensar um pouco que diálogos, interfaces ou contribuições podemos destacar do pensamento freiriano para a promoção da cultura de paz em nossa sociedade. Confesso que eu tive certa dificuldade em eleger princípios, diretrizes ou categorias da pedagogia freiriana que não estivesse relação direta com a cultura da paz. Na minha avaliação, a vida e a obra de Paulo Freire sempre esteve e está totalmente voltada para a promoção da cultura de paz em nossa sociedade, eu diria também no mundo. Mas eu fiquei me perguntando, e partilho com vocês também, é algo que nós precisamos refletir. Cada um de nós precisa se perguntar, por que é necessário discutirmos sobre cultura de paz? Mais que discutir, por que é necessário promovermos a cultura da paz? E o que a gente entende por cultura de paz? Então, essas são algumas questões que eu penso que são importantes do ponto de vista da reflexão, para nos ajudar também a estabelecer relações dessas concepções com o pensamento freiriano. Então, eu parto de uma reflexão, de uma definição, que eu gosto bastante dessa reflexão de acordo com a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que traduz
um pouco do que eu, pelo menos, compreendo, e creio que outros educadores também, sobre o conceito de cultura de paz. Então, a cultura de paz, na perspectiva da Unesco, é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida que rejeita a violência e previne conflitos. Então, são questões, né, que, a partir dessas tradições e comportamento e estilos de vida, a gente vai criando, então, uma maneira de ser, né, abordando em suas raízes o diálogo, a negociação entre os indivíduos, grupos, nações, enfim. A cultura de paz, então, ela passa a ser baseada no respeito pelos direitos humanos, na tolerância, na igualdade de gênero e na não discriminação. Então, nesse sentido, eu penso que seria interessante apresentar pelo menos 4 categorias, fundamentos, princípios ou diretrizes, como chamamos, do pensamento freiriano, para estabelecermos interfaces com a promoção de uma cultura de paz. Creio também ser muito importante a gente entender que falar de Paulo Freire é falar daquilo que queremos denunciar e aquilo que queremos anunciar em nosso jeito de ser e estar sendo no mundo. Porque assim ele agiu em toda a sua vida, né, e nos ensinou a caminhar nessa perspectiva. Então, eu diria que o primeiro princípio, não necessariamente existe uma ordem, mas eu coloquei só por uma questão didática. O primeiro princípio eu considero a história como possibilidade e não determinismo. Paulo Freire, ele denunciou as falsas concepções da história como determinismo, ou seja, do mundo como imutável, da noção errônea de pessoas que nascem destinadas a serem o que são, que não há mudanças, que não tem como transformar as coisas, que assim é e assim está sendo. Então, essa noção da história como determinismo, Paulo Freire denunciou, porque ele anunciou uma outra concepção de história, a história como possibilidade. E pensar a história como possibilidade é pensar as nossas intervenções nos nossos cotidianos, nas nossas práticas profissionais, no nosso jeito de ser e estar sendo no mundo, essas intervenções no sentido de transformação. Então, as coisas funcionam como um movimento de constante mudança, de constante transformação, que depende das nossas, que depende das nossas intervenções para que isso, de fato, ocorra. E esse princípio de entender a história como possibilidade, não determinismo, nos convida também ao segundo princípio que eu elegi, que seria o diálogo. Mas é um diálogo numa concepção bem mais profunda do que essa que nós normalmente refletimos em relação ao conceito de diálogo. Ou seja, Paulo Freire nos ajuda a pensar que o diálogo ele é um encontro dos homens mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo e para transformá-lo. Homens aqui sempre têm um entendimento de humanidade, de pessoas, enfim, nessa concepção, né? E esse diálogo na perspectiva de Paulo Freire, ele tem pelo menos 6 pressupostos que rapidamente eu vou citá-los para vocês. Um deles é a questão do amor. Então, uma pessoa que tem o diálogo como um princípio de vida, ele também deve ter a amorosidade, o amor pelo humano, o amor pelas pessoas, o amor pelo planeta, e tudo isso refere-se a um cuidado. Quando a gente ama, a gente cuida. Então, uma pessoa que dialoga nessa perspectiva vai também trazer essa concepção de amor mais ampliada, né? O amor pela humanidade. E, por falar em amor pela humanidade, a gente chega no segundo pressuposto, que é a questão da humildade. Seria a gente reconhecer que não é dono do saber, que a aprendizagem ela ocorre na partilha de conhecimentos. Então, aquela velha frase do Paulo Freire, muito conhecida por muitos de nós, né? Ninguém educa ninguém e as pessoas se educam em comunhão. É essa comunhão que Paulo Freire chama para nos convidar também a pensar o terceiro princípio, que é a questão de pensar crítico. Ele apresenta, né, que o pensar crítico é a maneira que você pode perceber a realidade a partir de um processo, ou seja, a realidade é um processo como algo possível de ser alterado, de ser transformado, de ser mudado.
que vai também linkar com aquela ideia de história como possibilidade, não como determinismo. Ou seja, o pensar crítico não te deixa numa posição de inércia, estática. Ao contrário, ele não é estático, ele é esse movimento que vai nos ajudando aí a pensar as mudanças a partir da nossa realidade. E aí chegamos ao quarto pressuposto, que para pensar essa mudança na realidade, a gente também precisa estabelecer uma relação de confiança. Essa relação de confiança vem pelo testemunho que um sujeito dá ao outro a partir das reais, concretas intenções que ele tem. Então, não adianta você falar uma coisa e viver outra. Paulo Freire diz que a gente precisa dar corporificação às nossas palavras, pelo exemplo que a gente faz. Então, essa confiança vai sendo estabelecida a partir disso, que aí ela nos remete também a um outro pressuposto dele, que seria o quinto, que é a questão da fé. Mas não é uma fé dogmática. Paulo Freire fala que a fé ela precisa ser direcionada àquilo que ainda não ocorreu, mas que pode ocorrer. Então é a fé nos homens, fé nas mulheres, fé nas pessoas, fé na humanidade, no seu poder de se fazer e refazer, no poder de criar e recriar. É uma fé que nos direciona ao projeto de ser mais tolerante, ser mais humano, ser mais partilhador, ser mais solidário e por aí vai. E essas questões que eu estou colocando como pressuposto, a gente chega num outro que é muito importante para quem tem essa concepção do diálogo, que é a esperança. Mas não é uma esperança do verbo esperar, e sim a esperança do verbo esperançar. Qual que é a diferença? Não se trata de uma esperança de esperar. Eu espero que as coisas mudem, eu espero que a mudança chegue, eu espero que a transformação venha. Ao contrário, né? A esperança do verbo esperançar, ela te coloca em movimento, em luta, em coletividade. Então, assim, é nessa esperança que nos move em direção à mudança, que desejamos que ocorra, é que Paulo Freire nos chama a atenção e nos convida a exercitar. Então é na luta, na coletividade, nos enfrentamentos, na resistência a toda e qualquer forma de injustiça, que alimentamos a esperança de um mundo melhor. Então é essa esperança que Paulo Freire nos coloca. Então o diálogo ele acaba tendo esses 6 pressupostos, porque ele também tem uma íntima relação com a questão da cultura de paz, com a promoção da cultura de paz. Porque se nós não somos capazes de exercitar no nosso cotidiano o diálogo para mediação de conflito, para resolução de conflitos, a gente precisa rever a nossa prática. E aí nós chegamos também, além da história como possibilidade, do diálogo como um importante, né, suporte na construção das boas convivências, a gente tem aí o terceiro princípio, que seria a educação como prática de liberdade. Então a gente pode entender que o Paulo Freire ele é muito conhecido pela prática da alfabetização, né? Uma alfabetização nascida da vida, que ajudaria o alfabetizando a ser capaz de perceber, por exemplo, que no vocábulo favela, mais que uma mera palavra, existe uma condição de desigualdade social no seio de um sistema opressor, que é um sistema opressor que lhe nega direitos e possibilidades de vida mais digna. Então, uma alfabetização que pretendia ser desveladora da realidade e que buscava integrar a palavra falada à palavra vivida. Logo, a gente vê que existe toda uma comunhão entre os pensamentos anteriores. Ele denunciou esta forma de alfabetização que não vê no outro um sujeito de direitos, para dizer que ela faz parte de uma questão maior, que é a educação que ele chamou de educação bancária. Então, a educação bancária, ela promove a subserviência, a desumanidade, a obediência, a não criticidade. Enfim, ela é uma educação que não contribui para a convivência democrática. Ao denunciar essa forma de educação, ele anunciou uma outra educação, que é a educação como prática de liberdade, prática de valores voltados para a humanização das pessoas, uma educação que se define como instrumento de transformação social e que promove o diálogo.
Então a gente pode perceber que a cultura de paz é um dos elementos chaves para que essa educação de fato se efetive em nossa sociedade. Se na escola ela não se tornar um espaço de promoção da cultura de paz, a gente terá muito mais dificuldade para que isso se torne aí elementos de uma boa convivência na perspectiva democrática. E a gente sabe que o interior da nossa escola nós não temos, em grande proporção, este trabalho desenvolvido. E aí eu chego ao quarto e último princípio que eu elegi, que seria o inédito viável. O inédito viável, eu entendo que ele é algo que eu chamaria, né, na interpretação freiriana, da utopia que nos move. Então, para você chegar a um inédito viável, você passa por uma situação limite, ou seja, uma dificuldade tão grande que parece que não tem mais saída. E aí dessa dificuldade, você tira o sonho que te move, a utopia que te faz crescer na esperança, a utopia que te faz mover em prol de uma transformação. Então, ela é o sonho que nós perseguimos. E este sonho é que vai aí nos ajudar, então, a pensar como é que a gente pode, enquanto educador social, enquanto professor, enquanto profissionais da educação e profissionais das diversas áreas do conhecimento, como que nós podemos ser promotores da cultura de paz, né? Naquela perspectiva que a Unesco nos ajuda a pensar, como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida que rejeita a violência e previne conflitos, abordando em suas raízes, por meio do diálogo e da negociação, grupos e nações para que isso vá, então, mudando. Então, essa cultura de paz, que é baseada no respeito pelos direitos humanos, na tolerância, na igualdade de gênero e na não discriminação, é o que nós, enquanto educadores e profissionais de diversas áreas, devemos ter como nossa utopia. Algo que a gente persegue e que vai aos poucos construindo no nosso cotidiano. Então, ela precisa também ser percebida dentro de algumas características, né? O diálogo, na perspectiva que eu trouxe para vocês, né, freiriana, enquanto uma negociação e uma forma de resolução de conflitos, mas muito mais que isso, como um estilo de vida. Então, a gente precisa também trabalhar a gestão das nossas emoções para que a gente consiga, no momento de conflito, estabelecer uma relação horizontal para a dialogicidade acontecer. E aí, entre as características também nesta perspectiva da cultura de paz, a gente precisa perceber a necessidade de desenvolver o respeito pelos direitos humanos e pela diversidade, pela igualdade de gênero, pela não discriminação, pela participação cidadã e democrática e participativa. Então, a educação para a paz e para a não violência, ela perpassa também pela promoção da justiça social e da equidade. Esses são alguns pontos, né, que eu entendo que são bastante importantes para a gente compreender essa questão da promoção da cultura de paz. E aí, ela requer também a participação de todos os setores da sociedade, desde os indivíduos até as instituições governamentais. Desculpem que a minha garganta hoje está uma bênção. Governamentais e não governamentais. Então, esse movimento, né, de reflexão que nos ajuda a pensar a participação de todos os setores da sociedade, desde os indivíduos, as instituições governamentais e não governamentais, ela está intimamente ligada com a necessidade de criação de políticas públicas que promovam a justiça social, a equidade, combatendo, então, a exclusão e a marginalização social. Então, aqui a gente vai percebendo que sem um investimento em políticas públicas de moradia, educação, transporte, saúde, esporte e lazer, fica muito mais difícil da gente promover uma sociedade que tem aí esse viés da promoção da cultura de paz. E algumas medidas para promovê-la precisam ser tomadas, né? Uma delas é a questão do investimento na educação. Uma educação para a paz, para a não violência, incluindo aí a formação de professores, a valorização dos profissionais da educação, a inclusão desses temas, né, no currículo da escola. E aí a gente precisa também trabalhar na direção do fortalecimento das instituições e estruturas sociais que promovem a justiça e a igualdade. E isso é algo que nós precisamos ter no nosso horizonte para estimular cada vez mais a participação cidadã
por meio da valorização da democracia participativa e ampliação do diálogo e da negociação entre diferentes grupos sociais, porque isso é que vai fazendo aí esse movimento de processualmente a gente entendendo quais são os vieses que a gente precisa buscar para que promovamos a cultura de paz. E aí esse incentivo à cooperação e solidariedade entre pessoas e comunidades por meio de atividades culturais, esportivas e sociais é algo que também nós precisamos aí ter em mente. E eu gostaria também de relembrá-los que Paulo Freire foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1993, e ele foi contemplado com o Prêmio Unesco da Educação para a Paz em 1986. E em um dos discursos que ele fez em Paris, nessa data, né, que foi em setembro de 96, quando ele foi contemplado com o Prêmio Unesco da Educação para a Paz, ele fez um pequeno discurso, o qual eu gosto muito de relembrá-lo para que a gente também gere e alimente a nossa esperança em direção a essa discussão que a gente está fazendo aqui. Ele dizia assim: de anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi sobretudo que a paz é fundamental, indispensável, mas que a paz implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói na e pela superação das realidades sociais perversas. A paz se cria e se constrói na construção incessante da justiça social. Por isso, não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz, que em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torna opaco e tenta miopizar as suas vítimas. Eu acrescentaria que, a partir dessa profunda reflexão de Paulo Freire, eu acrescentaria que não é matando, desrespeitando ou violentando pessoas da comunidade LGBTQI-NPA+, que iremos promover a cultura da paz. Também não é militarizando as escolas públicas, desvalorizando as nossas universidades, não investindo na educação e nem na valorização dos nossos professores, que nós iremos promover uma cultura de paz. Não é naturalizando a fome, a miséria, a morte de tantas pessoas que moram nas ruas, que nós também iremos promover uma cultura de paz. Eu diria também que não é convivendo com a discriminação racial, não respeitando as diferenças, não convivendo com as diferentes formas, né, de diversidade que existe, que a gente vai conseguir aí promover a cultura de paz. Então esses são alguns dos muitos problemas que nós, enquanto seres humanos, antieticamente instalamos na convivência social. E são eles que nós precisamos também coletivamente buscar a solução para que se resolva essas questões. Mas Paulo Freire, ele acreditou e alimentou os princípios da ética da vida. Então eu creio que, além de suas grandes lutas em prol de um mundo melhor possível, tendo a educação como instrumento de transformação social, Paulo Freire, com ternura, mansidão, generosidade, que é um lado dele que a gente também deve reconhecer, ele acabou se caracterizando dessa forma com a sua presença pedagógica e ética no mundo. E tudo isso ainda move o seu legado a continuar resistindo a toda forma de violência, lutando e construindo uma sociedade sem abandono e sem abandonados. Penso que esta é também uma das perseguições que nós devemos fazer enquanto educadores. Então, é lutar por um projeto de educação para a democracia fundamentado na promoção de uma cultura de paz, com vistas à efetivação de um ethos valorativo mais afinado com a sociedade democrática e a garantia de direitos e de justiça social. Então, essa é uma das utopias que deve mover não só o legado de Paulo Freire, mas os educadores, as educadoras e todas as pessoas que se colocam, né, como interessadas, né, também nesse movimento aí de, mesmo em tempos de desencanto, educar pela paz. E também não abandonam a luta por uma sociedade que a gente entende que deve ser mais diversa, inclusiva, mais tolerante, mais amorosa e com senso de igualdade e justiça social.
Portanto, uma sociedade mais próxima do aceitável em um Estado democrático de direito. Penso que é um pouco isso que caminha a nossa construção aí em relação à cultura da paz. E eu diria também que hoje, dia 19 de setembro, Paulo Freire completaria 103 anos. Mas ele deixou um legado que continua crescendo, reinventando-se e reinventando Freire, que é essa mesma ideia que ele em vida nos ensinou com tanta propriedade. Então eu finalizo essa pequena contribuição dizendo que Paulo Freire sempre, Paulo Freire sim, Paulo Freire pela promoção de uma cultura de paz, sim. Desejo um excelente congresso a todos os participantes e, mais uma vez, registro os meus sinceros agradecimentos. Boa noite. Olá, voltei. Foi bacana a palestra, né? Gostaram? Com certeza, tudo que a gente escuta, tudo que é proposto de forma a contribuir com o nosso conhecimento, sempre nos faz muito bem. O congresso deste ano, ele se propõe a trabalhar com 4 trilhas temáticas: saúde mental, intolerância, inclusão e letramento digital. E o que isso tem a ver com cultura de paz e com educação social? Tudo. Porque educação social, ela enxerga a pessoa de forma integral, na maneira como escuta os seus anseios e problemas, na metodologia inovadora e interativa que utiliza, possibilitando o desejo de aprender e reaprender. Mais do que isto, ela evidencia que o educador deve, acima de tudo, compreender o que envolve o processo educativo e se colocar como facilitador, despertando no educando, na educanda, o desejo mais profundo de aprender. A curiosidade essencial e o poder que a educação tem no curso da mudança e da transformação. A educação social, ela possibilita o olhar, a escuta qualificada da pessoa, que aprende e ensina. Paulo Freire, que é o maior expoente da educação social no nosso país, dizia que, essa é uma frase que eu adoro, eu ponho em todo lugar, gente. Pode ser que alguém já tenha me ouvido falar aí. A educação não é a chave das transformações do mundo, mas sabemos que as mudanças do mundo são um que fazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Suas forças residem exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr a sua força a serviço dos nossos sonhos. Forte, né? Pois é. A educação social, ela tem esse viés político. Partidário? Não. Político de interesses pessoais? Não. É uma política pública. A política na origem da sua palavra. A política que está preocupada com o povo, com o bem-estar do povo. E para isso, é necessário ter essa escuta e esse olhar. Porque quem não ouve e não escuta o povo não faz uma política pública de qualidade, não é mesmo? E não há transformação, não gera transformação. Então, quando Paulo Freire foi tão criticado, né, é por causa disso. Porque essa educação social faz pensar, faz olhar a realidade, faz transformar esta realidade. E a gente sabe que quando a gente se arma de livros e de conhecimento, ninguém nos vence. Então, essa é a educação social. E aí eu gostaria de complementar isso com uma citação de Maria Estela Graciani, uma grande mulher, que eu tive o prazer de conhecer e de conviver em alguns momentos, e que, junto com o Padre Rosalvino, Dom Luciano Mendes, Maria do Rosário e tantas outras pessoas, construíram esta política pública mais favorável, mais próxima da criança, do adolescente e do jovem, sabe? Eles, junto com tantos e tantas pessoas, construíram o Estatuto da Criança e Adolescente. Pois é, não foi uma política, uma lei feita lá no gabinete, foi feita na base.
Então, eu vou citar aqui a Stella Graciani, porque ela tem uma ideia muito bacana de educação social e que pode nos ajudar a compreender isso. A pedagogia social, ela instiga a capacidade de sonhar com uma realidade mais humana, menos feia e mais justa. Pois é sabido que existem muitas injustiças e mudar o mundo é difícil, mas nada de humano existirá em nós se não tentássemos. Em termos gerais, eu estou fazendo um corte. Em termos gerais, a pedagogia social visa o desenvolvimento humano com base no autoconhecimento, na autovalorização, no autoconceito, na autoconfiança, na autoprojeção, na autotelia, na autodeterminação, na autopreservação, na autorrealização, perpassando pelas seguintes dimensões: dimensão democrática, dimensão transformadora, dimensão participativa e dimensão solidária. Bacana, né? Se nós pudéssemos dizer como que a gente vai mudar o mundo, a gente muda o mundo a partir de nós. A partir do momento que a gente olha o outro de uma maneira bacana, de uma maneira solidária, que a gente faz da nossa vida uma vida de doação, uma vida de entrega. E é assim que os educadores sociais são. Os educadores e as educadoras sociais trabalham por missão, a gente sabe disso. Infelizmente, sabemos também que eles deviam ser mais bem valorizados, né? Salários mais dignos, condições de trabalho melhores. E essa é a nossa grande luta também. Ser educador social é, antes de tudo, ser um grande missionário. Um missionário que deve ser valorizado também. Ser educador social, educadora social, é se colocar no lugar do outro, com empatia. Saber o que é ser resiliente. Esses conceitos, essas palavras que aparecem, desaparecem, elas estão sempre muito presentes dentro da educação social. Então, a partir dessas duas citações, do Paulo Freire e da Maria Stella Graciani, eu gostaria de reforçar aqui a importância da educação social na educação das pessoas mais vulneráveis, visto porque ela tem um olhar atento para as mazelas da sociedade, bem como tem a preocupação em escutar o que essa população tem a dizer. Normalmente, os educadores, as educadoras sociais, vêm desse lugar, vêm da periferia. E aí é mais fácil de compreender a realidade, não é? Paulo Freire, ele acreditava numa educação problematizadora, desculpe, e numa ação pedagógica, prática, dialógica. Dialética, lembra da dialética? Então, a importância de nós olharmos, refletirmos e voltarmos à realidade. É uma praxis, não é? Mas vai para além da prática. Então, você mergulha nessa realidade, você estuda essa realidade, você compreende essa realidade e você volta desta realidade. Esses dois elementos, da prática e da problematização, são cruciais para se ter um olhar para esse educando, para essa educanda, para sabermos o que é preciso transmitir e o que pretendemos também nesse processo. Então, gente, este congresso se propõe hoje, e nesses 2 dias que estaremos reunidos, mas que você tenha aí acesso no nosso site educasocial.org, um monte de materiais aí disponíveis para sua reflexão, para a reflexão da sua equipe, para a reflexão das famílias com as quais você trabalha. Proponha que eles assistam esses vídeos que estão aí disponíveis com as famílias, com os amigos, porque falar de saúde mental, falar de intolerância, falar de inclusão e de letramento digital, numa realidade que a gente ainda tem analfabetismo,
é muito importante, vocês não acham? Falar de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, falar de pessoas que não têm acesso nem à internet. É legal falar, não é? É importante falar. E é urgente falar. Falar e praticar. Então, nós gostaríamos que vocês se sentissem muito acolhidos na nossa casa, na nossa obra social Dom Bosco, fundada por esse grande mestre da educação, que falava que a educação, ela se faz com o coração. Então, façamos da nossa prática, da nossa vida, cada vez mais um momento de estarmos e nos sentirmos presente na vida de nossos educandos e educandas. Pois, independente do campo de estudo ou da área de conhecimento, cargos, etc., títulos, o importante é que nós sejamos aliados desses que estão conosco na construção do conhecimento. E a partir daí, nós nos reconstruímos a nós mesmos. Muito obrigada. Contamos sempre com vocês. E aqui, da nossa casa, aqui da periferia de Itaquera, estamos sempre para acolher. Acolher e também partilhar. Partilhar para a construção de uma sociedade cada vez melhor. Obrigada.